Oi, hoje completa 10 anos que eu caminho com o Senhor e como forma de agradecimento, como um testemunho e um culto de ação de graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu quero falar a respeito daquilo que o Senhor fez comigo na minha vida nos últimos meses. Para quem não sabe, em março do ano passado, aliás, eu vou começar por janeiro. Em janeiro do ano passado, eu recebi uma profecia sobre uma árvore infrutífera que cairia na minha frente e que uma árvore que não daria frutos e que também me impediria de dar frutos. Logo, isso aconteceu em janeiro e eu estava em Brusque, Santa Catarina, voltando para minha casa em fevereiro. Quando foi em março, eu vou resumir, tá? Porque a história é muito longa. Quando foi em março, eu conheci uma pessoa e nos aproximamos de uma maneira muito intensa, muito rápida. E quando foi em maio, nós fomos abençoados por um relacionamento. Esse relacionamento que aparentemente parecia ser algo do Senhor, porque por 9 anos eu esperei pacientemente em Deus, e muitas vezes não tão paciente assim. Não era aquilo que eu imaginava que fosse. E eu não venho aqui para falar mal ou para falar da outra parte, mas para falar aquilo que eu vivi. Dentro desse relacionamento eu me descobri extremamente insegura, com raízes de rejeição, com raízes de coisas que ainda precisavam ser limpas dentro do meu coração. Iniquidades que estavam aqui e que eu não fazia ideia que existiam. E nesses 5 meses de relacionamento, eu descobri que a Célia não era tão convertida quanto ela imaginava ser. Que ela não era tão... não tinha um coração tão limpo, tão puro quanto ela imaginava que tinha. E nesse relacionamento eu sofri abusos emocionais, foi muitas manipulações, houve muitos erros e principalmente o pecado. Sim. Em um determinado momento do relacionamento, eu caí, eu pequei. E eu não posso dizer que a culpa foi do fulano, que a culpa foi do ciclano, afinal de contas, os erros, as escolhas foram minhas. E o Senhor, Ele não é um Deus que nos proíbe de nada. A palavra fala, tudo é permitido, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Todavia, de uma forma muito bem resumida, tudo me conduziu a esse lugar. A falta de amor próprio, a falta de relacionamento com o pai, a falta de intimidade e a falta de posicionamento, a negligência, a omissão me conduziram a este lugar. Era óbvio que no começo o Senhor estava sinalizando que aquilo não ia dar certo, por muitas coisas, por muitos sinais que o Senhor havia dado, mas eu negligenciei, eu me omiti, e por conta dos meus erros e das minhas omissões, eu cheguei literalmente no fundo do poço. Era um relacionamento onde eu era extremamente insegura, tive crises de ansiedade, um relacionamento que me afastou não somente de Deus, mas da minha família, daqueles que eu amava. Um relacionamento que me causou uma distorção na minha identidade, no meu propósito. Um relacionamento que aparentemente era lindo, mas que na verdade escondia algo tenebroso. Quando em setembro do ano passado, eu já sem forças, lembrando mais uma vez, estou resumindo, já sem forças para conseguir lidar com tudo que eu estava vivendo,
sem coragem de falar absolutamente nada do que estava acontecendo, por medo dos julgamentos, por medo daquilo que as pessoas iriam dizer, daquilo que as pessoas iriam pensar. E por achar que aquilo realmente vinha de Deus e acreditar, bater naquela tecla de que aquilo viria de Deus, eu continuei naquele lugar e a minha oração para o Senhor era: Pai, me ajuda, eu não consigo sair daqui. Em outubro do ano de 2022, eu participei de um seminário de cura e libertação com o meu filho. E nesse dia, uma moça veio e orou por mim e ela me disse assim: filha, o Senhor manda te dizer que Ele te encontra no mais profundo abismo. E na hora eu não entendi muita coisa e eu fiquei extremamente preocupada com aquilo. Quando nesse relacionamento eu me via em situações em que eu falava: Senhor, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo me movimentar desse lugar, porque era uma rede, era uma prisão e uma dependência emocional que me levou até esse lugar e, consequentemente, eu não conseguia sair desse lugar. Quando eu conseguia dar um passo para dizer assim, não quero mais, acontecia uma situação e eu me via novamente no fundo do poço. Então, por muitas e muitas vezes, diante daquilo, da palavra que eu recebi, eu orava ao Senhor e eu dizia: Pai, o Senhor me disse que me encontrava no mais profundo abismo. Eu estou aqui. Eu preciso que o Senhor me encontre. E por vezes eu orava nessa mesma linha ao Senhor, dizendo: Pai, eu não consigo. Eu fiz tudo errado. Eu agi de maneira negligente, eu me omiti e eu preciso da tua ajuda. Quando em outubro, quando eu decidi que eu não queria mais aquilo, quando eu me posicionei dizendo que eu não queria mais aquilo, um dia depois desse meu posicionamento em outubro, essa pessoa a qual eu estava namorando, tomou a frente, foi falar com uma das lideranças da casa, expôs toda a situação e terminou comigo por terceiros. Na época foi tudo muito doloroso, porque eu ouvi coisas ao meu respeito que não eram verdades, calúnias, mentiras, e eu fui extremamente humilhada, extremamente destruída, emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente eu já não tinha mais forças. E eu tive que lidar com a rejeição, com o abandono, porque essa pessoa não foi homem o suficiente para vir até mim e dizer: eu não quero mais, não é isso que eu quero. Ele simplesmente me jogou fora. E hoje eu consigo falar isso com gratidão ao Senhor, porque talvez se não fosse dessa forma eu ainda estaria nesse relacionamento extremamente abusivo e sem forças para sair de lá. E eu glorifico o nome do Senhor porque em tudo, a palavra fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando tudo isso aconteceu, eu não entendia, eu tive raiva, eu tive muita raiva. E por vezes eu quis me vingar daquela situação, me vingar daquela pessoa. E diante de tudo isso, né, diante de todas as coisas que haviam acontecido, eu sentia muita raiva, vontade de me vingar, vontade de esfregar a cara das pessoas no asfalto por conta da falta de cuidado com a minha vida, por conta das calúnias que foram levantadas. Essa pessoa, ela não contente em me rejeitar, em me abandonar, ela saiu me denegrindo, me caluniando e inventando coisas ao meu respeito que não eram verdadeiras. Mas o Senhor, Ele conduziu tudo e me levou por um caminho aonde o perdão foi liberado e eu consegui sair desse lugar de mágoa, de amargura, entre outras coisas mais. Mas o processo, ele foi extremamente intenso, porque eu tinha não somente que
lidar com toda aquela questão da rejeição, do abandono, mas eu também tinha que lidar com a questão da consequência do pecado, que foi a parte mais difícil. Porque uma vez que nós estamos no pecado, o Senhor não habita em nós. Então o Senhor não tem parte com o pecado, é o que diz a palavra. E aquilo que nos afasta do Pai é o pecado. Então, o processo de restauração do altar do Senhor na minha vida se deu por meio de muitas lágrimas, por meio de muito jejum, de muita oração, de muita luta espiritual. Houve momentos, houve situações em que eu sentia o meu corpo, a minha carne, guerreando com a parte do mal, sabe? Com os inimigos da nossa alma. Eu sentia no meu físico, o meu corpo sendo puxado para aquilo que era ruim, no sentido de tirar a minha própria vida, por exemplo. Houve momentos em que eu falava, Deus, eu não vou conseguir. Eu não consigo mais. Eu não tenho forças para sair desse lugar. Porque uma vez que eu saí desse lugar no mundo físico, né, eu ainda precisava sair desse lugar no mundo espiritual. Eu precisava ser liberta desse lugar. E para que essa libertação viesse, era necessário que houvesse um relacionamento com o Pai, uma restauração da parte do Senhor. Então, o processo de restauração, ele começou. Foram muitas palavras das quais eu recebi do Senhor, dizendo que faria tudo e restauraria o altar em 3 meses. Eu vivi de outubro até dezembro, até janeiro, um processo de cura interior, onde o Senhor me mostrava pontos que precisavam ser curadas e que toda aquela exposição, na verdade, era uma forma que o Senhor tinha de me tirar desse lugar de rejeição e de abandono que não aconteceu nesse relacionamento. Mas esse lugar, eu já estava nesse lugar há muitos anos. Quando fui rejeitada pelo meu pai, quando em algum momento fui rejeitada e no decorrer da vida fui rejeitada em relacionamentos, por pessoas, amizades. Então, essa raiz de rejeição, ela havia e ela estava dentro de mim. Então, essa circunstância toda fez com que o Senhor colocasse a mão nesse lugar, ferisse esse lugar para que ela fosse arrancada de dentro de mim. Foi um processo doloroso, onde, como eu disse, por muitas vezes eu achava que eu não ia conseguir sair desse lugar de abandono, sair desse lugar de dor, sair desse lugar de ferida. Mas em tudo eu via a fidelidade de Deus na minha vida. O Senhor, ele liberava palavras e ele falava, filha, você não vai chorar na frente de pessoas, você vai chorar aos meus pés, você vai ficar na melhor parte, escondida no secreto, e ali eu vou fazer as coisas acontecer na sua vida. E por muitas vezes eu chegava diante das pessoas como se nada tivesse acontecendo, mas na verdade o meu coração estava quebrado, a minha alma estava danificada, vamos por assim dizer. Em tudo eu via a bondade e a fidelidade de Deus comigo, e em todas as vezes ele me lembrava que eu não estava sozinha nesse processo. Embora por muitas vezes eu tenha me sentido dessa forma, embora muitas vezes eu tenha me sentido abandonada, o Senhor não me abandonou. O Senhor se manteve comigo em todo o processo. Da mesma forma que houve pessoas que me caluniaram, que houve pessoas que me atiraram pedras, que houve pessoas que ao invés de me estenderem a mão, fizeram com que eu, por muitas vezes, voltasse para esse lugar de dor e de sofrimento. Existiram pessoas que foram estabelecidas na minha vida pelo próprio Senhor, que me ajudaram a sair desse lugar. Pessoas que intercediam pela minha vida, pessoas que me ungiram da cabeça aos pés, pessoas que se colocaram à disposição de Deus para ser canal de cura na minha vida. Nesse processo, eu vi o Senhor colocando cada coisa no seu devido lugar, dentro de mim. Porque muitas vezes existem raízes, existem coisas dentro do nosso coração, sentimentos dentro do nosso coração, que nós não sabemos que eles estão ali, até que o Senhor nos coloca diante de determinadas situações, para que essas coisas sejam afloradas dentro de nós. Eu tive as minhas raízes expostas, eu tive as minhas raízes totalmente expostas, para que houvesse cura aonde os meus olhos não viam.
Porque por muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, prosseguindo com o Senhor, mas existem coisas dentro de nós que ainda não foram ajustadas. Então o Senhor, ele vem de uma maneira intencional para que haja cura e haja restauração dentro do nosso coração. É claro, houve, como eu posso dizer, legalidade da minha parte para que por conta, né, da minha negligência, por conta das omissões, houve legalidade da minha parte, houve desobediência e houve o pecado. Então, uma vez que tudo isso aconteceu, eu abri um caminho, eu abri um espaço para que demônios atuassem na minha vida e, de uma certa forma, fizessem com que eu fosse parar nesse lugar de lodo, nesse lugar de lamaçal. Mas, como a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Durante 3 meses, eu passei por esse processo de cura interior, aonde o Senhor literalmente me afastou de muitas coisas, me afastou de muitos lugares, me afastou de muitas pessoas, para que eu pudesse obter nele essa cura. Sim, assim como Neemias por muitas vezes tentava reconstruir o muro e as oposições se levantavam, eu também tive oposições. Eu também tive pessoas que, ao invés de me ajudar, elas iam lá e cutucavam a ferida mais um pouco. E me faziam retroceder em algumas coisas e voltar para esse lugar de dor e sofrimento que o Senhor já estava me tirando. Mas, como os planos do Senhor não são frustrados e aquilo que Ele havia planejado a meu respeito, que era a restituição, que era a restauração do altar dEle dentro do meu coração, os planos continuaram e o Senhor agiu e o Senhor fez. Eu tive que liberar perdão, eu tive que pedir perdão para essa pessoa que me feriu, que me rejeitou, que me abandonou, para que houvesse cura no meu coração verdadeiramente. Eu tive que pedir perdão para pessoas que me caluniaram, eu tive que amar essas pessoas e manifestar o reino de Deus. Por isso que hoje eu não consigo estar nesse lugar de julgamento quando eu vejo algumas notícias, quando eu vejo algumas coisas. Não é que eu sou aquela que, como eu posso dizer, que está ignorando o que está acontecendo. Não é sobre isso, mas é sobre entender que as pessoas são falhas. Eu errei, eu caí, eu falhei. E havia 9 anos de caminhada com o Senhor que não me deixaram imune da queda. Por isso, a palavra fala e a palavra real, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, antes de eu me colocar nesse lugar de julgador, eu preciso parar e analisar que eu sou um ser humano e que, por ser um ser humano, eu sou passiva de erros. E por ser passiva de erros, eu posso estar no lugar do outro amanhã. No lugar daquele que está sendo julgado, no lugar daquele que está sendo condenado. Né? Uma vez eu ministrei a palavra e falei, muitos apontam os pecados do Lula, aquilo que ele faz, aquilo que ele, né, os erros que ele cometeu. Só que os nossos pecados não são diferentes do dele. Porque os pecados dele estão expostos, mas os nossos estão guardadinhos. Então, nós nos colocamos nesse lugar de julgadores, acreditando que somos melhores do que os outros, porque o outro errou e eu não errei. Mas onde o outro errou, você pode não ter errado. Porém, todavia, entretanto, nós erramos todos os dias. E por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos da manifestação do Espírito Santo de Deus. Para concluir, foram os 3 meses de restauração. Depois, eu passei por outros processos, que era o processo de aceitação, o processo de olhar para aqueles que me feriram sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, mas dar sequência à minha vida, dar sequência àquilo que Deus tinha para mim. Nesse processo todo, eu perdi lugares, posições, e tudo bem, porque a palavra fala que o Senhor disciplina o filho que ama. E eu fui disciplinada pelo Senhor. E o amor do Senhor é disciplinador. É na dor que Ele nos disciplina. Foi doloroso, foi difícil. Eu quis tirar a minha vida por muitas vezes. E o Senhor não deixou com que isso acontecesse. Eu olhava e eu falava, Deus, por que o Senhor permitiu que tudo isso me acontecesse? E Ele falava, filho, eu só quero te curar. Eu tô aqui.
num determinado dia, num lindo dia, onde pessoas estavam orando por mim. E eu estava passando por esse processo de cura ali, o Senhor estava trazendo a cura através daquele momento com os irmãos em comunhão. Eu disse para ele: pai, doeu tanto, papai. E ele disse: eu sei, eu estava lá. Então, em tudo, eu vi o Senhor na minha vida cuidando de mim e não me deixando sozinha, não me abandonando. E talvez você possa pensar: mas você estava no pecado, como o Senhor estava lá? Eu não sei, mas Ele ouviu as minhas orações e Ele me encontrou no mais profundo abismo, como Ele havia dito que faria. Então, com esse testemunho, eu quero dizer para você: não importa o abismo aonde você se encontra, não importa o lugar aonde você se encontra, o Senhor te encontra lá. O Senhor vai ao teu encontro, assim como Ele foi ao encontro da mulher samaritana. Assim como Ele caminhava e se deparava com situações inusitadas e Ele liberava a cura sobre a vida daqueles que estavam no seu caminho. Eu quero declarar sobre você que o Senhor te encontra no mais profundo abismo. Não importa onde você esteja, se houver verdadeiro arrependimento no teu coração, a confissão dos teus pecados, o fruto do arrependimento, que é o que? Não pecar mais, não errar mais naquilo que você errou. O Senhor é poderoso para restaurar a sua sorte. O Senhor é poderoso para restaurar a sua vida. São 8 meses em que eu tenho visto todos os dias o Senhor me dando graça, o Senhor derramando da tua graça sobre mim, dia após dia. E isso não é sobre mim. Não é. Isso é sobre a graça, isso é sobre o amor de Deus, que não nos rejeita por conta dos nossos erros. O Senhor não muda diante dos nossos pecados, Ele permanece sendo fiel, Ele nos muda, Ele nos reconstrói, Ele nos edifica novamente, Ele nos levanta novamente, mas o caráter de Deus é imutável. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse ao nosso respeito se cumprirá. Se cumprirá. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Hoje eu posso dizer a você que está aí, que está vendo esse vídeo: não desista, persevere. Não é fácil. Passar pela dor não é fácil. As consequências dos nossos erros virão. Existe consequência para cada atitude nossa, para cada coisa que nós fazemos, existe uma consequência. Então você vai viver as consequências do seu pecado, você vai viver as consequências das suas más escolhas, mas entenda, o Senhor é contigo. Dói, machuca, nos quebra, sabe? Muitas vezes o sentimento é de humilhação, e era por muitas vezes eu falava: Jesus, eu não consigo. Como que eu vou fazer as coisas agora, Senhor? E agora? Como que eu vou contar isso? Como que eu vou falar sobre aquilo, sobre o que aconteceu? E o Senhor, Ele me dizia: filha, há tempo para todas as coisas. Quando for a hora, você vai falar. Quando houver cura, você vai liberar cura. Porque não existe como nós curarmos o nosso irmão se antes nós não formos curados. Aqueles que estão feridos, ferem. Aqueles que estão curados, curam. Então eu quero declarar sobre a sua vida, através desse testemunho, do meu testemunho, de que Deus é poderoso e fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele disse que me encontraria no mais profundo abismo, e Ele me encontrou lá. E Ele me trouxe das trevas para sua gloriosa luz. Ele me tirou do atoleiro. Como diz no Salmo 40, que eu quero ler para você. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Esse é o meu testemunho. Resumidamente, aquilo que o Senhor fez na minha vida nesses últimos 8 meses e continua fazendo, porque a fidelidade dele tem me alcançado todos os dias. A graça dele tem me alcançado todos os dias. E hoje eu vejo
o quão livre e o quão leve eu me tornei depois de todo esse processo, depois de todo esse, depois de tudo o que eu vivi, o quão libertador tem sido viver essa nova fase. O Senhor me deu uma nova chance. O Senhor me deu e tem me dado uma nova vida, uma nova oportunidade. Existe esperança, existe vida quando há o verdadeiro arrependimento, a mudança verdadeira, genuína, de dentro para fora. O Senhor, Ele nos concede uma nova vida, uma nova história. Ele apaga as coisas que se passaram, como diz a palavra, as coisas velhas, as coisas antigas se passaram, eis que faço nova todas as coisas. O Senhor é fiel e eu sou testemunha viva de que Ele não abandona os seus filhos. Amém?